Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o Conexão Nutricionista. Na entrevista de hoje, vamos estar conversando com a nutricionista Vivi Jacques sobre o tema nutrição integrativa. Olá, Jacques, tudo bom, Vivi? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra, inclusive. Obrigado. Vou falar um pouco, gente, sobre a formação da Vivi Jacques. Ela é nutricionista há 17 anos, é professora na UNG, é mestre em ciências da nutrição, é especialista em fitoterapia e materno-infantil, é docente, é facilitadora de Mindful Eating, Reiki e pós-graduada em Ayurveda, além de palestrante, né? Sim. Sim, sim. Ô, Vivi, como surgiu o conceito de nutrição integrativa? Qual a história por detrás disso? Então, o conceito da nutrição integrativa, se você olhar em rede social, aí tem bastante gente que fala é, alguma coisa sobre nutrição integrativa, né? Mas quando eu fui buscar, é porque eu já tinha feito uma transição da questão dos atendimentos tradicionais que eu fazia. Logo que eu me formei, eu comecei a atender com a nutrição tradicional, que a gente aprende na faculdade, de consultório. E aí algumas coisas me deixavam um pouco incomodadas do engajamento do cliente nas atividades, nos retornos de consulta e tal. Então, eu fiquei um tempo sem atender, eu parei de atender, fui para a docência, e aí, depois de alguns anos de docência, eu comecei a ir para um lado mais de estudar algumas terapias alternativas, as terapias integrativas, né? Então, eu sou reikiana já desde 2005, estudei fitoterapia naquela época, agora de uns anos para cá eu fui fazer o título da Asbran de fitoterapia, pratico yoga também há 14 anos, a aromaterapia, várias práticas integrativas. E aí, de uns anos para cá, o SUS reconheceu essas terapias integrativas. Então, eu fiquei pensando, né? Como voltar a atender de uma forma diferente e que eu consiga agregar, porque eu via todos os benefícios que traziam para mim, e quando eu aplicava essas terapias enquanto terapeuta, não como nutricionista. Por que não aliar isso com a saúde, com a alimentação? Porque a alimentação está diretamente ligada à saúde e ao nosso equilíbrio e bem-estar geral. Então, eu comecei a me aprofundar nesses estudos, mas eu também não queria atender com dietas, entregando um plano alimentar. Eu queria ter mais liberdade para trabalhar com o cliente, para que ele mesmo tivesse o poder de fazer as próprias escolhas e não ficasse dependente do nutricionista escrevendo o que ele deve ou não fazer, para ele aprender realmente a fazer por conta própria. E aí foi Fe- surgindo Ah, a nutrição tá. integrativa. Ah, Começou tá. a surgir a partir daí, unindo essas terapias integrativas na nutrição. Como é feita a abordagem da nutrição integrativa no consultório? Então, eu sempre falo, isso aí eu falo muito para o pessoal quando faz o meu curso, que a gente tem que deixar bem claro para o cliente, quando faz o primeiro contato, que a forma que a gente aborda. Porque quando o cliente procura um nutricionista, muitas vezes ele está procurando um nutricionista que ele vá lá, que ele vá pesar, vai medir, vai ver o que está fora do peso, ou se ele está com alguma patologia, ele vai levar essa patologia e ele vai pegar um papel com uma dieta, com algumas orientações e vai seguir esse caminho junto com o nutricionista, porque essa é a forma de uso tradicional da nutrição. Então, eu faço questão sempre de fazer contato prévio com essa pessoa que marca consulta comigo, ou ele marca diretamente comigo no WhatsApp, ou marca via consultório, mas eu entro em contato e falo, olha, o meu atendimento é assim, eu não vou prescrever dietas, a gente vai tentar traçar um caminho juntos para verificar o que está em torno da alimentação, porque, na verdade, a comida é o ponto final ali, né? É onde a gente chega para descontar alguma coisa, uma ansiedade, uma angústia ou uma alegria que seja, mas a gente vai para a comida com uma válvula de escape muitas vezes. Mas ela não é
o ponto principal só é a comida que está fazendo mal para a pessoa, ou o tipo de alimento que ele está comendo. Tem um entorno disso. Por que ele chega naquela comida? Por que que a pessoa vai buscar aquele alimento? O que está causando essa ansiedade ou essa agitação, essa busca, essa necessidade de procurar outros alimentos, às vezes, muitas vezes calóricos, né? Então, a gente tem que dar um passo atrás do prato de comida. Um passo atrás do alimento que ele coloca na mesa ou que ele vai buscar lá para comer na geladeira da casa dele. O que está te levando? Então, eu tenho que passar por esse caminho antes. Por que você está fazendo isso? O que te levou? E aí, passa por uma questão da gente estudar ali junto com o cliente como é o dia a dia dele, como é o trabalho dele, como é a vida dele, os níveis de estresse, como é as relações familiares dele e muitas das vezes como foi a infância dele, o relacionamento dele com a comida até agora. Porque a gente encontra coisas, e aqui eu não estou entrando na psicologia, porque a gente não tem adesão para isso, mas não tem como você falar do ser humano sem falar do lado emocional dele e das questões que envolvem a vida dele. Então, ele vai... Às vezes ele teve um trauma ou sofreu um bullying ali na infância que ele nem se lembra. Isso eu vejo muito recorrente no consultório acontecer, Fazer que um às vezes... resgate, né? Às vezes a pessoa traz isso e ela fala, nossa, não sei nem porque eu lembrei disso. Porque quando você começa a conversar sobre a alimentação dela, ela resgata aquilo sem querer. E aí vem à tona o porquê, porque eu era obrigada a fazer dieta desde novinha, ou porque na escola todo mundo falava que eu ria de mim, ou a minha roupa não servia. E aí tem que ver esse lado também para ser trabalhado, para ser conversado. Muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico e a gente encaminha, mas tem que passar por esse caminho. Não dá para chegar e abordar, falar, olha, o que você come e contar quantas calorias, fazer um cálculo e entregar o plano alimentar, porque aí a gente perde tudo isso. A gente perde toda essa essência que está por trás da alimentação. Levado em consideração durante a consulta, assim, baseada em comparação a um atendimento conservador, né, de um nutricionista. O que você não leva em consideração ou leva, né? Primeiro que quando o cliente chega eu não peso, eu não tenho balança no meu consultório. Eu não utilizo balança porque a primeira coisa que eu ouço é o cliente falar assim, eu já tive vários clientes que falaram, eu só vim aqui porque eu vi que você não pesa. Que eu fiquei sabendo que você não pesa, porque para mim é uma tortura pesar. Então, Também. se é uma tortura para a pessoa, por que a gente não ouve isso? Ela está falando, ela está verbalizando que é uma tortura para ela, então respeita, não precisa torturar. Ela pode informar o peso dela, ou ela não pode falar sobre aquilo naquele momento, falar sobre outras coisas, e um momento que ela estiver pronta, ela fala sobre o peso. Então, eu não faço essa parte dessa abordagem, porque aí eu Você vou também não? começar. Oi? IMC IMC? também não. Não. Muitas vezes eu faço, às vezes a pessoa refere, ela fala, eu vim aqui porque eu tô com tantos quilos e aí tal, eu acho que eu tô acima do peso. Eu faço uma anotação ali muito tranquila, sem a pessoa ficar percebendo que eu tô anotando o peso dela. E depois, para mim, para as minhas avaliações, né, do paciente, sozinha, sem julgar e sem falar, olha, calculei seu IMC, você está dentro, está fora, ou suas medidas estão... Não, aí eu não faço. Então, já começa daí, né? Como eu divulgo muito esse trabalho em rede social, quando o cliente chega para mim, ele já vem sabendo um pouco dessa forma de abordagem. Ele já vem buscar isso porque ele fala, eu cansei, porque já fiz tanta dieta, engordo, emagreço, e aí volta todo o meu peso e tal. Então, eu vim tentar uma coisa diferente, uma coisa nova. E aí vem buscar justamente esse apoio, né? E então, essa abordagem que você perguntou vai ser a partir de como está a vida dele, do que ele está vindo buscar, qual é o objetivo principal ali. Porque às vezes a pessoa vem achando que ela quer simplesmente perder peso, mas em 10 minutos de conversa você fala que você vê que tem um monte de outras coisas envolvidas ali, que o peso é secundário naquela vida.
que tem outras coisas que precisam ser organizadas nesse dia a dia, nessa alimentação, nessas relações, para ela poder conseguir encarar a comida com mais tranquilidade. Diário alimentar, anamnese, esses Faço. atributos. Ah, ótimo. Eu faço anamnese com tudo direitinho, né? Porque a gente, enquanto nutricionista, tem que fazer. Mas isso eu falo bastante também lá no curso, que a gente não pode ficar preso a uma anamnese como se a gente fosse um robô, porque o cliente está ali, ele quer ser ouvido, né? Então, conforme eu vou conversando, eu sempre até deixo um rascunho no meio da anamnese ali, porque eu vou rascunhando as coisas que ele vai falando, sem me preocupar com ordem, com preenchimento, com tudo certinho, porque eu vou deixando ele contar. E ele vai contando. Porque às vezes ele E fala já do a medicamento. anamnese é uma forma de você conhecer mais, né, a pessoa. Exatamente, exatamente. Uhum. Porque às vezes ele fala de um medicamento que ele está tomando logo no início, às vezes ele fala de uma patologia que ele teve agora ou que ele já teve antes, e essa pergunta está lá depois na anamnese, lá na metade. Então, eu já anoto ali, porque quando eu chego de novo nessa questão, eu falo, você me falou do medicamento, tal, e aí eu só reforço, assim, quantidade, né, a utilização que ele faz, para eu poder saber. Então, eu faço uma espécie de recordatório habitual para ver como é o hábito alimentar dessa pessoa, mas também deixo muito isso tudo com ele contando. Né? O cliente está contando, eu não estou perguntando come o quê, que horas, qual é. Eu vou deixando ele falar, claro que eu vou dando alguns suportes assim para tentar tirar dele essas questões. E aí eu faço uma avaliação geral disso. No final da consulta, eu já vou fazendo toda essa avaliação aí para já dar um feedback de início, para ele já sair dali com uma organização na alimentação. Alguns pontos não dá para mudar tudo, e a gente sabe, e nem pode mudar tudo na primeira consulta, senão ele foge, nunca mais ele volta. Então, quando tem erros alimentares muito importantes, a gente tenta mudar o que for mais tranquilo e a gente pergunta para ele o que faz mais sentido mudar naquele momento, porque ele tem que participar dessa mudança, a gente não pode ser quem manda, a gente não pode ser quem, olha, você vai fazer, você vai comer. Então, isso está aqui, como é para você fazer isso? O que você acha dessas 2, 3, 4 coisas, pontos que você falou, o que seria mais fácil da gente começar a mudar, substituir, trocar, mas nada proibido. Olha, eu vi aqui que você toma refrigerante todos os dias, pode parar. Eu não faço isso nunca, porque eu acho que a gente tem que entender o porquê que ele toma esse refrigerante todos os dias. Ninguém faz. A alimentação, ela é um prazer, a gente sabe, né? Ela é um evento social, inclusive. Então, ninguém come, porque gosta, porque fica feliz. Simplesmente que as pessoas falam assim, come porque sacanagem, podia fechar a boca. Não, gente, tem várias coisas envolvidas ali, né? Falar em feedback, você lembra dos primeiros feedbacks dos seus primeiros pacientes com essa nova abordagem de nutrição integrativa? Eu lembro que no começo eu ficava muito assim, né, também assustada porque era uma coisa nova que eu estava criando uma forma ali de fazer, né? Que eu não sabia em que momento se eu ia conseguir usar o reiki, como que eu ia abordar uma fitoterapia ali, se a pessoa gostava ou não de determinada abordagem. Então, tudo isso foi com o tempo e a prática mesmo de perceber, de falar com muito cuidado. Eu acho que todo profissional de saúde, na verdade, né? Isso passa por todas as profissões, tem que tomar muito cuidado porque a gente está lidando com um outro. E ali tem um ser humano que a gente precisa cuidar e que a gente precisa respeitar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? A gente tem que tomar cuidado, porque uma palavrinha, uma frase que você fale ali, você põe por terra toda aquela... Um efeito contrário, às vezes, né? Verdade. Exatamente. A pessoa pode já se fechar e achar que está sendo julgada, ou se fechar e achar que você não está dando a atenção que ela deveria, ou até uma expressão, quando ela está te contando alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você fizer... Alguns desses primeiros pacientes levaram um susto por sair de uma consulta com uma nutricionista
sem Sim. um cardápio, sem Sim. uma Ele já receita. teve cliente que falou assim, mas você não vai me dar nenhuma dietinha? Eu falo assim, não, nenhuma dietinha. E aí, aí eu falo, né, mas você veio aqui por quê? Ah, é porque eu não aguentava mais fazer dieta, porque eu engordava e emagrecia, depois engordava tudo de novo. E eu falei, então se você veio buscar uma coisa nova, vamos tentar uma coisa nova na sua vida, né? Vamos mudar várias coisas. Porque aí entra toda a questão do mindful eating, que é do relacionamento com a comida, da atenção no momento da alimentação, de como você está naquele momento que você vai buscar o alimento. Então, tudo isso eu oriento durante a consulta. Então, ele sai sem um plano alimentar por escrito, mas ele sai com diversas orientações a respeito dessa forma de lidar com a comida. Se é um cliente que é aberto à meditação, ele sai com áudios de meditação que eu entrego para acompanhar e fazer sentido nesse caminho alimentar, que ele vai, e até para ele ter mais um centro, né, para poder lidar com todas as questões. Então, eu vou usando um pouco de cada coisa dessas que eu vou utilizando. E aí eles falam, nossa, nem parecia uma consulta de nutrição. Ah, passou tão rápido. E às vezes já faz 2 horas que eu estou ali com o cliente. Ah, mas passou tão rápido. Uma grande diferença seria que não sai com uma prescrição, sai com uma orientação, né? Isso, Essa, sabe, uma digamos que orientação. Por isso, seria a principal diferença. por isso que eu chamo de aconselhamento, né, nutricional. Então, é uma terapia nutricional, não é uma... Eu não vou dar lá simplesmente um plano alimentar. Então, eu tenho e-books com... aí, vamos supor, é um cliente que não tem tempo de cozinhar, que precisa levar um lanche porque não tem onde comer no trabalho, e aí ele fica longas horas sem comer porque ele não tem onde comprar e não consegue levar. Então, eu faço e-books de coisas práticas que ele pode fazer à noite rápido e levar. Eu faço e-books com dicas para ele preparar marmita para a semana toda. Então, eu vou facilitando a vida dele. Então, ele não sai com uma dieta escrita, mas ele sai com orientação de como ele vai se alimentar, dos horários que ele vai poder distribuir isso, como for de acordo com a vida dele, com a situação dele. Então, se ele não toma café da manhã 7 horas da manhã, eu não vou colocar isso como obrigação, porque ele tem um hábito. Eu vou entender o porquê. Se ele não toma café da manhã às 7 horas da manhã porque ele jantou muito tarde, e aí a gente vai consertando lá atrás, ou se ele não toma café da manhã porque ele não tem fome. E aí a gente vai entrar na questão do fogo digestivo, que a Ayurveda fala, do Agni, né? Que é, quando você tem fome, significa que o seu corpo está dizendo, você está pronto para se alimentar novamente. Então, tem clientes que precisam se alimentar até de 3 em 3 horas. Tem clientes que precisam fazer o lanchinho da manhã, entre o café da manhã e o almoço. Mas tem clientes que não. E por que eu vou obrigar a pessoa a fazer aquele lanche se ela não tem fome? Aí eu introduzo e ela não tem um poder digestivo ali para digerir aquilo, e aquilo vai ser um desconforto no dia a dia dela. Então a gente tem que entender o limite do que se ele está fazendo porque é um erro nos horários, que está tudo embolado, ou se ele está fazendo porque ele realmente não tem essa sensação. E passa pela sensação de conhecer o corpo também, né? Eu tenho fome, ou eu não tenho fome, porque tem cliente que também fala, eu não sinto fome nunca. E também é impossível eu não sentir fome nunca. Aí tem a desconexão com o corpo, que a gente resgata também. Essa especialização é reconhecida atualmente, né? Como foi esse processo de reconhecimento do CRN, CFN? Eles não Não, reconhecem essa especialidade ainda ou está em fase de integrativo, não. reconhecimento? Não está. Gostaria Não? muito que fosse. Sim. A nutrição integrativa, como a nutrição comportamental também, ela não é considerada uma especialidade. Você pode colocar lá no seu CRN, no seu cartão de visita, que você trabalha com nutrição comportamental ou que você tem formação em nutrição comportamental, mas você não pode colocar como especialista. Pelo CRN, para colocar como especialista, você tem que ter os títulos, como de fitoterapia, que se tira lá pelas BRAM, como de nutrição clínica, e de atividade física também, né, nutricionista esportivo.
Mas a nutrição integrativa é uma coisa muito nova. E assim, eu criei essa questão de chamar integrativa por conta das terapias integrativas que estão juntas, e porque eu não utilizo dietas e tal, então porque eu acho que é uma coisa que envolve o ser humano como um todo. E aí eu tô nesse trabalho de formiguinha que eu comecei a construir dentro do meu atendimento. Então, não tem uma especialização assim, é nutrição integrativa, façam tal curso, se especializem. Não. A partir Ok. do que eu fiz, né, e da minha prática, eu criei um curso que é a Próprio forma de... profissional que vai se capacitando com diferentes áreas, né? Exatamente. Para Exatamente. E aí ele vai integrar, ver né? também quais são as terapias integrativas que fazem sentido para ele. Porque, por exemplo, eu já vi nutricionista que atende com terapia de florais, florais de Bach. Eu já vi nutricionista, inclusive, que está fazendo constelação familiar. Então, e constelação familiar, ela também está lá dentro das práticas, né? Tem várias práticas ali que a gente tem, de acupuntura, de auriculoterapia, de muitas técnicas que podem ser incorporadas. Nem todas podem ser colocadas dentro da nutrição, mas se você é um terapeuta, é um nutricionista e também tem essas terapias que você já estudou, você pode achar um jeito de colocar. Porque é possível, como eu achei. No começo eu olhava e falava, nossa, como é que eu vou juntar uma coisa com a outra? É muito, não tem, né? E aí foi da prática. Como que é para você tomar um chá? O chá eu gosto. Então tá. Então vamos ver aqui se é alguma patologia, se ele pode ser coadjuvante, se ele não vai interferir em medicação e vamos usar um chá. Não, então pode ser uma tintura, porque como eu fiz o título, eu posso prescrever. E aí, então eu vou lá e faço uma tintura, eu dou um probiótico, ou eu vou ver. Mas assim, eu procuro trabalhar o mais naturalmente possível. Dificilmente não, eu não trabalho com suplementação, a menos que seja uma questão de saúde mesmo, que requer uma suplementação de alguma coisa por conta da patologia. Mas, em geral, não. Então, por isso que eu falo, o cliente tem que saber a minha linha de trabalho, porque senão ele vem com uma expectativa que eu não vou ter, entendeu? Existe algum alimento ou preparação alimentar que é proibida na nutrição integrativa? Pelo contrário, Fast comemos de tudo. food, Tudo com... processados. Não, processados, os ultraprocessados, os processados, eu sempre oriento na diminuição. Mas aí a gente tem que ter, assim, uma coisa muito realista na nossa vida, né, Paulo, de nutricionista. E as nutricionistas que me ouvirem, ou os nutricionistas vão me entender nisso. Não adianta você falar para o seu cliente, não compre alimentos processados, não compre enlatados, não compre pacote de bolacha. Ele não tem opções. Ele não consegue comprar orgânicos, ou porque ele não tem acesso financeiro, ou porque ele não tem acesso fácil de compra. Ele não consegue comprar, ele não sabe, ele não tem opções para trocar, ou naquele momento que aquela mãe que trabalha, que tem filho pequeno, que chega em casa, ela só consegue pegar uma lata de molho de tomate de latinha para fazer um molho do macarrão, e ela não consegue pegar o tomate, tirar a pele, cozinhar, apurar, fazer aquele molho maravilhoso. Claro que todo nutricionista, não precisa ser nutricionista para saber disso. Todo mundo sabe que um molho caseiro de tomate é maravilhoso. Agora, é a realidade da pessoa? O quanto isso faz Muitos que não, né? parte? A Então, facilidade do ultraprocessado, né? Para exatamente. E tudo, né? assim, infelizmente, a indústria, enquanto tem demanda, tem produto sendo lançado aí, E a né? demanda, infelizmente, é grande, né? A gente Um, compra. com certeza. Um dos pilares da nutrição integrativa que eu estava pesquisando seria tornar um mundo melhor, mais harmonioso, mais sustentável, né? Uhum. Os alimentos orgânicos e biodinâmicos, né? Ele entra nessa linha? Então,
entra, faz parte, porque quando a gente está falando do ser humano de uma forma integral, a gente está falando de uma saúde. E até só um passo atrás que a gente estava falando dos ultraprocessados, eu não apoio eu não gosto mesmo, e evito e oriento os clientes a diminuírem. Mas eu não posso ser radical e falar, olha, a partir de hoje você só vai comprar orgânico e não vai comprar mais nada enlatado e tal. Isso tem que ser com muito cuidado, porque senão ele vai sair e vai falar, eu não volto lá porque ela quer que eu pare de comer essas coisas e eu não tenho outra opção. Então, eu tenho que dar opções também. E aí, quando eu falo que eu dou um e-book, que eu ensino a lavar uma salada para deixar pronta para vários dias, que eu ensino ele a fazer uma marmitinha de vegetais e tal, é porque eu também, não adianta proibir. Você tem que dar recursos para ele transformar aquilo. E aí é quando a gente vem falar também de orgânicos, desses alimentos e desse cuidado com o planeta. Claro que eu vou falar, olha, se você tem condição, e eu percebo isso durante a consulta e durante a minha anamnese, se a pessoa tem condição, e às vezes, muitas vezes ela até vem falando que, quando eu posso eu compro orgânico, que perto da minha casa, ou no meu sítio, ou não sei. Ótimo, aí ela abre um leque para eu falar, incentivar e falar dos processados, do quanto é melhor ela fazer as boas escolhas e tal. Agora, quando eu vejo que é uma pessoa que para ela não dá aquilo, que orgânico para ela é uma coisa que está ainda bem distante, eu procuro então trabalhar as questões imediatas. O que ela veio Mais buscar uma aqui? vez, a importância da anamnese, né? Do Da conhecimento anamnese inicial, né? A e de partir do ouvir, né? conhecimento inicial que você vai fazendo a sua diretriz e vai ver o que vai integrar, né? Exatamente. Naquele paciente. Porque eu preciso Ótimo. ouvir o que ela está me trazendo e o que vai encaixar naquela vida. Não adianta eu ter na minha cabeça, ela está falando que toma refrigerante, eu já vou cortar, tá, não sei o quê. E eu ficar pensando em várias coisas. Por que desse refrigerante? Por que de tanto embutido? Por quê? Será que você come muito embutido de manhã porque simplesmente faz parte? Meu café da manhã sempre teve presunto, então vai continuar tendo. Ou porque eu não tenho outro jeito, eu chego na empresa e o café da manhã é com presunto. Então, se eu vou tentar fazer uma troca com ela aí, ou uma mudança, eu vou também tentar sustentar isso e ensinar. Olha, então, e se você levar isso, o que você acha? Você curte? Você gosta de fazer? Tem um caminho de conversa aí, né? O conceito de espiritualidade é muito focado, né, na nutrição integrativa ou nos pilares também, né? Ayurveda, Reiki, né? Mas ele não é focado no espiritualismo religioso, né? Por exemplo, kardecismo, espiritismo, de entidades, né? Ele é focado em quê? Então, a questão do espiritual, quando a gente fala, ela não tem a ver com religião. É que a gente acha que é a mesma coisa quando a gente fala holístico, pensar que é tudo místico e tudo sobrenatural, né? Holístico, no sentido da palavra, também é um todo, né? É um completo, é como um integral, um integrativo. E o espiritual é a questão do pertencimento, do que eu vim fazer aqui, do qual é o sentido da minha vida, do como eu estou me relacionando com esse mundo, com as pessoas à minha volta, com a minha família, com tudo que está no entorno, com o meu trabalho. Eu tenho um propósito de vida, para onde eu posso levar isso? Eu tenho alguma coisa que eu quero fazer para ajudar o meu próximo? Então, o sentido de espiritualidade é você estar bem com você, no sentido de se sentir encaixado. Você ter a sensação de pertencimento a alguma coisa ou a algum lugar. Porque quando a gente não tem isso, a gente não está em equilíbrio. Para você se sentir equilibrado, você tem que se sentir dentro do lugar que você está, bem encaixado na sua profissão, na sua vida. Claro, você vai falar, mas eu não gosto muito do meu trabalho, mas eu sou obrigada porque eu só tenho esse. Tudo bem. Se você só tem um trabalho que você está obrigado a fazer, que você não gosta de jeito nenhum, e neste momento é o que ele te sustenta e não dá para você mudar, mude o resto. Tente mudar as outras coisas para que esse trabalho não seja a coisa mais pesada na sua vida. Tenta mudar suas relações, o seu fim de semana, quando você chega em casa do trabalho, suas relações com amigos, com família, os seus momentos de lazer, seus momentos de cuidado com você e com o seu corpo. Quando você faz essas mudanças,
O seu trabalho fica mais leve, porque você vai trabalhar mais disposto. Agora, se esse trabalho, que é o motivo de você odiar, de você não gostar, mas que é o único que te dá dinheiro e você precisa, ele tomar conta de você ao ponto de você não conseguir fazer mais nada e te desequilibrar e te deixar, não ter vontade de sair, não ter vontade de falar com ninguém, tô sempre de mau humor, tô sempre revoltado, tem que ser repensado isso. Porque já que não tem como mudar uma coisa, muda outra, muda a forma como você reage. Então, a espiritualidade, ela passa por todas essas nuances. Não é o que acontece comigo, porque, ai, tudo acontece comigo, nossa, que azar. É como eu reajo ao que acontece comigo. Porque eu posso fazer aquilo um inferno, ou eu posso olhar para aquilo e falar, puxa, aconteceu isso comigo, estava querendo me mostrar alguma coisa, o que será que eu estava fazendo que eu preciso mudar? E muda. Ah, não é simples Como fazer isso? Claro a que não. alimentação abrange tanto nas nossas vidas, né? Você viu? Só quando a Por gente quê? esmiuça muito bem essas características que a gente vê que a alimentação é um todo, né? Mexe bastante, né? Exatamente. Porque se você tá com todas essas coisas que a gente está falando e trazendo, você está se sentindo rejeitado da vida, ou com raiva, ou estressado, aonde vai parar isso? Na alimentação. Vai para a sensação de conforto e de prazer mais imediata. Embora depois venha a sensação de culpa e tudo que a gente sabe que vem junto, mas é o que vai te aliviar. E vira um ciclo vicioso. Eu tô com raiva, eu tô bravo, eu tô triste, eu tô chateado, eu como, aí eu fico pior, porque eu já fiz, mas aí se eu fiz, aí eu continuo fazendo, e vai virando uma bola, né? No Mindful Eat, né, que é uma filosofia maravilhosa, que é comer consciente, né? Uhum, Mas o que uhum. seria esse comer consciente, né? É algo muito vago, assim, falando, né? Seria o É, que esse consciente? o Mindful Eating, ele vem do mindfulness, né? O mindfulness que é a atenção plena, é você estar presente no momento. Por exemplo, agora a gente está aqui conversando e eu estou totalmente presente no que você está me falando e você está totalmente presente no que eu estou te falando. Então a gente está com consciência plena, né? A gente está praticando mindfulness nesse momento. E o Mindful Eating é um braço do mindfulness que ele traz a consciência na alimentação. Então, de que forma? Quando eu vou me alimentar, eu perceber como tá, se eu estou muito agitada, como estão as sensações do meu corpo, se eu posso parar e respirar fundo e primeiro perceber, nossa, agora eu estou muito nervosa, então dá uma respirada para depois ir fazer o prato. Quando eu como e prestando atenção na televisão, nesse monte de notícia de doença e de tal, ou de algum acidente, aí eu como prestando atenção naquilo e eu tô comendo essas sensações ruins juntas, porque a alimentação é a alimentação de emoções também, né? Ela não é só da comida física, né? Então, se eu estou me alimentando num ambiente estressante, com todo mundo gritando, com briga, ou eu estou revoltada, ou eu estou no celular respondendo discutindo com alguém e comendo, tudo isso tira toda a minha atenção no momento da alimentação. E aí leva para eu comer mais, me leva para ter uma indigestão, me leva para não ter um bom aproveitamento daquela refeição, me leva para fazer, se a gente for falar aí de novo no olhar da Ayurveda, eu ter uma má digestão, porque as minhas emoções estão travando ali tudo que eu estou colocando para dentro. É só a gente pensar. Quando a gente está comendo, ou quando a gente. Vamos supor que você está comendo, está tranquilamente, e de repente você toma um susto na hora. Ou alguém chega e fala alguma coisa para você, você recebe uma mensagem. Não dá um nó no estômago na hora, assim? Ou se você está muito nervoso, você não consegue estar muito nervoso com aquele bolo aqui parado, sentar e comer. Parece que não desce a comida, porque você fala, está entalado aqui. Não está entalado, porque suas emoções elas estão ali todas obstruindo aquilo e você não vai conseguir digerir bem o seu alimento, por consequência não vai ter aproveitamento, não vai ter toda a absorção que precisa e tal. Então é um processo gigante, né? Que a gente vai olhar. Aonde é que o reiki entra na nutrição integrativa, né? O reiki, digamos, ele é uma utiliza muito as mãos, né? Ele é uma tradição de origem chinesa, não é? É Milenar? japonesa, japonesa. Japonesa, sim. É. E Então aonde é que você ele vê a necessidade de, para esse paciente em si, utilizar o reiki?
Então, o reiki é assim. Quem é reikiano sabe que a gente consegue aplicar o reiki não só com o toque das mãos, a gente consegue aplicar com o olhar, a gente consegue aplicar com a fala, com o sopro, a gente consegue aplicar mentalmente, porque a gente tem técnicas do reiki Sim. para aplicar, inclusive à distância, né? Então, quando o cliente, onde ele entra no meu atendimento? Primeiro na minha preparação, porque eu preparo o ambiente onde eu vou atender, eu me preparo, eu fico totalmente presente e totalmente aberta para ser um canal de energia e de acolhimento para aquela pessoa que vem me buscar. Então, Transfere energia vital para aquela pessoa, né? exatamente, porque o reiki, ele não é uma energia nossa, né? O reikiano, ele é um canal de energia. Você pega uma energia que está aí disponível no universo e você transmite para a pessoa. Então, ela passa por você. E quando ela passa, ela te energiza também. Mas já teve situações de, por exemplo, eu estar com um cliente conversando e a cliente começar a me contar alguma coisa da alimentação dela, ela está muito desconfortável com o corpo, está sofrendo, e aí ela começa a chorar. Já aconteceu isso várias vezes. Começar a chorar, tanto que eu não tenho balança, mas eu tenho lencinho do lado da poltrona, eu não tenho mesa, eu tenho poltronas. E aí a pessoa começou a chorar muito num dos casos, e eu conversando com ela, fiquei quieta um pouco, deixei, porque ela precisava de um desabafo, ela chegou praticamente chorando já no consultório. Você vê, a pessoa acha que vai buscar a falar da alimentação, e ela chegou no consultório e começou a chorar em 2 minutos, assim. Então ela já estava com uma angústia ali. E aí eu perguntei se ela conhecia o reiki, ela falou que conhecia, mas nunca tinha recebido. E aí eu pedi licença, eu falei, você quer que eu aplique um pouquinho em você? Você fica aí sentada mesmo? E eu me levantei e apliquei assim, sem encostar, eu não pus a mão, eu simplesmente fiquei ao lado dela, transmitindo essa energia. E em coisa de, não deu 10 minutos, 5 minutos, sei lá, não me lembro. E ela se acalmou e ela parou de chorar. E aí eu perguntei se ela estava bem, eu dei um copo de água, e aí ela já estava sorrindo, e ela ficou muito feliz, porque aí ela tirou aquele peso, na verdade ela estava com uma angústia ali, né, sobre as questões alimentares dela e tal. E aí ela conseguiu continuar a consulta, conversou, me contou tudo, se abriu para tudo que eu tinha ali para oferecer para ela, para contar, das técnicas que eu estava ensinando para ela utilizar em casa. E aí mudou totalmente aquele atendimento. E esse é um exemplo, mas eu já apliquei em outras situações também, mas depende muito. Uma das primeiras perguntas que eu faço na minha anamnese é a respeito do quanto a pessoa está aberta para isso. O que ela veio fazer, o que ela veio buscar, as questões religiosas dela, se ela tem religião, se ela medita, se ela segue algum, ou às vezes ela fala, eu tenho tal religião, mas eu não sigo. Como que é meditar para ela? Porque tudo isso vai te dando umas pistas do quanto a pessoa está aberta ou não para isso. Então, dependendo do cliente, se é uma pessoa que eu vejo que não que é muito certinha, dentro de alguma religião que ela goste, que ela acredita, vou por outros caminhos, porque tem diversos para eu abordar. Eu não preciso ir por esse caminho. Por isso que eu falo, o nutricionista ele vai achar qual a técnica que ele gosta de usar, que ele sabe usar, que ele aprendeu, e de que forma ele vai poder colocar aquilo no atendimento. É uma consulta muito rica, né? Com vários fundamentos que são aplicados, né? No Ayurveda, aonde é que o Ayurveda entra na nutrição integrativa? Seria pelos alimentos, né? É utilizado muitas especiarias, né? Ou Isso. utiliza aquele famoso dosha, né? O Vata, o Pitta, o Kapha. Aonde Então, que a Ayurveda entra? a Ayurveda na alimentação é um dos pilares da Ayurveda, da ciência ou da medicina, como alguns chamam a Ayurveda, é a alimentação, é um dos pilares. E aí tudo isso envolvido com todas essas questões que a gente falou de emoção e tal. Eu não utilizo na nutrição integrativa a Ayurveda como um todo, com as rotinas todas da Ayurveda, até
por essa questão que eu acabei de falar, não são todos os pacientes que estão abertos para isso, não são todos que estão prontos ou que querem esse tipo de atendimento. Então, eu pego algumas coisas da Ayurveda e utilizo ali, como você falou, especiarias na hora de cozinhar, os próprios chás, porque a Ayurveda também utiliza muito fitoterapia, né? Tem Óleos, muitas né? plantas, Uhum. os óleos essenciais, os tratamentos. Então, dependendo do quanto essa pessoa está aberta, eu consigo introduzir algumas coisas, mas eu não introduzo a rotina toda, porque não é o objetivo da consulta de Ayurveda, é uma nutrição que vai abranger tudo. Então, o que cabe naquele momento que a pessoa pode utilizar? Os doshas, Vata, Pitta e Kapha, na verdade, eles são como se fossem as características das pessoas. Mas a gente sabe que na Ayurveda todo mundo, todas as pessoas são tridoshas. Ou seja, a gente tem a presença dos 3 doshas no nosso corpo, no nosso organismo, e tem um ou 2 ou mais que são mais manifestados. Mas a gente também tem momentos do dia que tem o horário de Vata, o horário de Pitta e o horário de Kapha. Então, não adianta você pegar e falar assim: olha, você é vata, então você só pode comer esse tipo de alimento e não pode comer esse tipo de alimento. Porque naquele momento aquilo faz sentido, mas você pode agravar, você ser vata e agravar mais o seu vata só comendo aquilo e preterindo outros alimentos. Então, e dependendo do momento do dia, dependendo da estação do ano, se é primavera, se é verão, quando está mais calor, quando está mais frio, isso influencia também. Influencia, Se é sim. noite, se é dia, então tudo isso vai influenciar. Então não dá para fazer uma... É como na nutrição, não dá para fazer uma coisa quadrada e prescrita, olha, segue isso aqui que é o certo. Porque depende de como você está. Se você estiver com uma patologia associada, qual o dosha que está desequilibrado e que tem que ser equilibrado? Já tem que olhar para esse lado. Não simplesmente comer o que é bom ou não. A Ayurveda, então, é mais focada a parte do Agni da pessoa, então? O Agni é o poder Isso, o Agni. digestivo, né? Sim. É o fogo digestivo que a gente fala, eles falam que quando a sua digestão está boa, você está feliz, você está com saúde, porque a Sim. nossa saúde ela se reflete na nossa digestão. E aí entra a digestão de tudo, não só dos alimentos, por isso que tem esse contexto físico, mental e espiritual. É a digestão dos seus problemas mentais, dos seus estresses, né? Das suas questões, é a digestão das suas emoções, é a digestão de toda essa energia que está envolvida na gente também, além da comida. Para quem uma informação, já que está com um curso, né, muito bom que está em andamento, né? Poderia explicar melhor esse curso, assim, o que que a pessoa aprende, o que que ela se desenvolve, qual a visão dele? Então, esse curso eu já dei, já ministrei ele de forma presencial. No começo do ano eu tive 2 turmas, inclusive. E aí com a pandemia a gente teve que parar. Mas eu já estava com uma ideia de fazer ele online, porque algumas pessoas que são de fora de São Paulo estavam querendo fazer o curso, mas não tinham condição de vir para cá. E até porque eu moro em Guarulhos, e mesmo quem mora em São Paulo, às vezes fala, não dá para eu ir no dia que dá, no dia que tem o curso e tal, então podia fazer online. Ele ficou meio paradinho na versão online, porque estava tendo presencial, mas com a pandemia foi esse movimento aí empurrando a gente para abrir outros caminhos. E aí eu então fiz a versão online dele, que é exatamente igual à versão presencial, só que ela tem mais recursos até, eu acabei incluindo, pela possibilidade que dá de você ter uma plataforma e você colocar materiais e disponibilizar. Na aula você entrega ali uma apostila e explica, e as pessoas vão anotando, mas no online você consegue enviar esses materiais, para a pessoa acompanhar, você envia o PDF das aulas, eu gravei todas as aulas também, com todas as explicações. Então, o curso, ele passa por tudo isso que a gente conversou. Eu vou desde da primeira abordagem do olhar para o paciente, em que momento
de vida ele está, se ele está apto já para fazer essa mudança de comportamento, ou em que estágio ele está né, da mudança de comportamento dele. E aí a gente entra nas questões do aconselhamento, perguntas que eu posso fazer, perguntas que eu não devo fazer, porque isso pode incomodar o cliente, a forma de abordagem, até a forma que você se porta na hora de receber esse paciente, do acolhimento, essa escuta ativa, eu coloco, claro, no curso o material que eu utilizo nas minhas consultas, mas eu deixo isso muito claro no curso que é aberto. Eu coloco, inclusive, materiais editáveis, porque aí o nutricionista consegue colocar o logo dele, mudar. Vamos supor que a minha anamnese está perguntando algumas coisas que na consulta dele não faz sentido, porque ele trabalha com cliente de academia, e não significa que essa abordagem não sirva também. Serve, porque a gente está falando aqui de uma Você abordagem... oferece o esqueleto, né? E a pessoa vai Exato. moldando, né? A gente está falando de uma abordagem acolhedora, né? De uma coisa que traga sentido para a vida do cliente. Então, ela cabe em qualquer nicho da nutrição que você trabalhe. E aí, depois, a gente eu trago vários casos de consultório, explico o passo a passo, quando o cliente chega, o que você faz, de que forma você pode abordar, todo o atendimento. Eu mostro um caso completo do atendimento, do começo ao fim, do acompanhamento, para ver o que pode ser feito. E aí tem todos esses materiais, e na plataforma ele vai ser veiculado na Hotmart. A gente só está aguardando a aprovação para poder fazer lançamento. Já está todo lá, inclusive, hospedado o curso lá. Tem também um espaço de perguntas, que a pessoa pode colocar as perguntas e que depois eu tenho acesso e eu vou respondendo, tirando Fórum, dúvidas. onde eles vão se Isso, interagindo. exatamente. Ótimo, ótimo. Exatamente. Tem isso, e vai ter uma comunidade fechada para quem fizer o curso entrar e poder participar também das discussões, tirar dúvidas, né? Inclusive, quem fez o presencial, se estiver assistindo, vai poder participar, migrar para essa plataforma, porque já fez o curso, então vai poder Olha, participar. ótimo. E o Um legal up é a que, mais, né? exatamente, e o legal é que você vai ter as aulas gravadas para você poder assistir mais de uma vez, né? Porque às vezes você vai num curso, a pessoa explica, e aí depois você fala, nossa, esqueci o que tinha falado, esqueci de anotar. E você volta lá, porque o vídeo tem essa possibilidade, né? Tem o slide da aula para você fazer anotação. Então, eu acho que enriqueceu bastante. Apesar de ser online, eu acho que aproxima muito, porque eu trago essa Fica proximidade. mais rico porque você tem a possibilidade de rever, né? Às vezes o presencial você está tão focado em anotar, em escrever, que você acaba se... Exatamente. Perde, né? Uma Ótimo. coisa, uma informação ou outra acaba perdendo. Para se Então, inscrever no curso, a gente vai estar deixando o link na descrição do vídeo e também convidando para seguir as redes sociais da Vivi, né? Que são bem ricas, viu? Tanto no Facebook quanto no Instagram, é Vivi Jax Nutri, correto? isso mesmo. É. E eu estava vendo uma postagem no Instagram que tem o iceberg do autoconhecimento. Muito bom, né? Da onde é Super que legal. surgiu a ideia desse iceberg de conhecimento? Então, essa rede social aí a gente faz. Tem uma Nutri que é muito amiga minha, a Cris Botelho, e a gente trabalha junto sempre, porque ela é fera do marketing, e Ai, que de ótimo. marketing para Inclusive, já nutricionista. adiantando, hein? A próxima entrevista no canal vai ser com a Cris Botelho. Olha que legal! A Sim, Cris, sim. ela é fera de marketing para nutricionista. Então, E as vai minhas ser esse o páginas, assunto que a ela gente vai estar trabalha abordando. comigo. Uhum. Ela ensina a fazer tudo isso aí. E aí ela sempre traz, porque, né, quem tem essa visão ampla aí, ela sempre traz uma foto, uma ideia. Ah, Vivi, vamos falar disso. Por que você não fala? E aí eu faço os textos para ir falando e tal. E aí a ideia é a partir de uma foto aí que ela achou desse iceberg aí, que a gente achou maravilhosa. Certeza. Queria muito agradecer, muito mesmo. Gratidão por compartilhar, Obrigada. por explicar o melhor um pouco da nutrição integrativa. Queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, alguma informação. Eu queria só dizer assim,
Você falou das inscrições do curso, como ainda está na plataforma que não tá aprovado ainda, a gente está aguardando, não tem link aberto para inscrição. O link que eu Ótimo. vou te passar para a gente colocar aqui, junto com o vídeo, é um link que você vai ter acesso a uma página fechada só para nutricionistas e estudantes de nutrição. Pode ser no Telegram, e quem não tiver Telegram, tem o WhatsApp. Vou colocar o link, você vai ter acesso aos dois, você entra em qual você quiser. Qual que é a vantagem? O Telegram, quando você entra, você vê tudo que já foi postado, né? Então você não perdeu nada, porque eu já coloquei modelo de anamnese, eu já coloquei várias coisas lá. E o WhatsApp, então, tem que esperar um pouquinho para eu poder mandar o material que já foi para a pessoa. Tem os dois meios, são dois canais que eu abri para divulgar nutrição integrativa. Então, alunos de nutrição, estudantes e nutricionistas que já estão aí na jornada, que gostam dessa abordagem, entrem lá nesse canal, porque lá eu dou dicas, eu explico, eu trago ideias, livros, artigos, sugestões, e por lá eu vou abrir as inscrições do curso também em primeira mão, vou divulgar para todo mundo que já estiver lá. Assim que abrir as inscrições, eu já vou colocar para o pessoal. Então, estando lá, vai estar sabendo. E nas redes sociais também a gente vai divulgar. Tá ótimo. Muita gratidão, viu, Vivi, por Eu que agradeço, compartilhar um Paulo. pouco, viu? Agradeço E, muito. e futuramente, quando o link estiver pronto, manda para a gente que a gente acrescenta no Mando. canal. Tá Vamos ok? colocar no canal também. Se tiver alguém que tem mais dúvidas sobre o assunto, quiser deixar aí para você e você me passa, ou se Com quiser entrar certeza. lá no Vivi Jax Nutri, ou no Instagram, ou no Facebook, pode me chamar em box, tem também meu WhatsApp lá, pode perguntar, entre em contato, porque eu vou adorar. Eu acho que quanto mais nutricionistas estiverem fazendo esse movimento, com esse olhar, mais a gente fortalece a nutrição e tira esse estigma que nutricionista só sabe fazer dieta engessada, e a gente abre e mostra que a nutrição é muito, muito mais que isso. Então, eu Abre um agradeço leque de demais. possibilidades, né? Com certeza. Muito obrigado, Vivi, pela participação, viu? Tchau. Obrigada a você, Paulo.